Yahvé julgue, vida ou morte, e quem merece viver ou morrer. Eu lembro de algumas pessoas que faleceram em diversos períodos. Eu lembrei do pai do Alex. Eu lembro que por algum motivo ele me pegou em casa para ver a condição de saúde do pai dele. Fomos até a casa da mãe dele, num condomínio. Eu lembro que o pai do Alex tinha algumas esposas e alguns filhos, relacionamentos, separações, e que ele estava lá discutindo com a esposa dele, mãe do Alex, que já não era mais a mulher dele. Ele estava conversando e ela dando conselho para ele parar de beber bebida alcoólica, pelo menos naquele período, que ele parasse de fumar, que ele se acalmasse, que ele estava muito estressado, que ele estava muito nervoso, irritado, que ele tinha que ficar mais calmo, se alimentar melhor, descansar, repousar, aproveitar para descansar. Ele não está ouvindo ela. Eu sei que num dado momento ela se voltou para mim e disse, deu um conselho para ele, continue falando o que eu estava falando para ele. É que o Alex, não sei se vai continuar dizendo. Eu sei que no caminho ele foi falar do problema de saúde dele e tudo. Eu falei assim, olha, um bom conselho é se acalmar, descansar, repousar, beber chá. Nossa, quando eu falei beber chá de camomila, erva cidreira, que vai ajudar a fortalecer, vai acalmar, desintoxicar. Nossa, o homem ficou bravo. Já estava bravo, já continuou bravo, eu fiquei em silêncio. Ele ficou bravo, foi aqueles 2 minutos, depois eu fiquei em silêncio. Fiquei ouvindo e não falei mais nada. O Alex deixou ele na casa da outra mulher, onde ele tinha filhos pequenos. Fomos embora. O Alex falou assim, Wagner, eu não devia deixar meu pai bravo. Ele já estava bravo, Alex. Pergunte para tua mãe o que ela me pediu para dizer para ele. Depois disso, o contato diminuiu. Eu lembro que ele tinha uma semana, menos de 15 dias, para fazer uma cirurgia no coração. Eu disse, Alex, ele não vai dar tempo dele fazer uma cirurgia no coração, fumando do jeito que ele está fumando, bebendo café do jeito que ele está bebendo café. E pelo visto ali, aquele pacote lá é bebida alcoólica. Ah, ele fuma, ele bebe, ele faz o que ele quer. Mas no período de cirurgia, diminui a chance dele. O risco é grande, enorme. Aí ele falou, mas por que tem que ficar sem beber, sem fumar nesse período? Fluxo cardíaco, arritmia cardíaca, intoxicação, o sangue não coagula, possibilidade de parada cardíaco respiratória, o pulmão fraco, intoxicado, nicotinamida em excesso. A cafeína executa uma aceleração falsa do sistema nervoso central, que não tem uma atividade de exercício, quer dizer, se disponibiliza no organismo a ficar ativo sem exercício, sedentário. A quantidade de toxina do cigarro geraria uma hemorragia. Bebida alcoólica com certeza gera hemorragia. Ocorre a chamada disfunção bioquímica, pode ocorrer uma parada cardíaca respiratória cerebral, pode ter uma parada cardíaca sintomática, aí fica mais difícil ainda. Eu fui explicando o caso, o pessoal fala, mas como que sabe? E fui explicando, mas, o chinelo, isso, aquilo, ninguém prestou atenção. Eu sei que depois de um tempo eu estava na casa do Renato, o Alex chegou. Eu calado, não sabia como, não tinha notícia, ninguém falou. O pai do Alex morreu. E fiquei olhando e fiquei prestando atenção. Eu não podia, não tinha nem o que dizer. Eu não gosto da morte. Não gosto mesmo. Não gosto de cemitério. Porque você vai no cemitério, você começa a contar quanto tá, você fala assim, ixi, você vai lembrar, a lista é grande. Tenho certeza que eu tenho uma lista enorme de pessoas que eu lembro que morreram. Gente que fazia o bem, aí você lembra com
com carinho, gente que fazia coisa errada, você fica meio assim. E a lista do pessoal que você faz, você fala assim, ixi, agora o que eu vou falar? Você fica esperando a pessoa desabafar, falar. Quer brigar? Sou de briga. Sou pacífico, me defendo. Gosto de defesa. Davi versus Golias, isso aí pra mim é uma excelente forma de entendimento. Mas eu não tinha o que dizer ali. Os médicos tinham avisado. Pelo que eu entendi, o Renato ainda explicando que o pai dele avisou que ele não estava bebendo, estava fumando, mas estava bebendo, fumando. Quer dizer, foi um risco enorme. Correu o risco. E com certeza a probabilidade de se conseguir ser bem sucedido numa cirurgia numa situação dessa é mínima. Ainda tem o fato aliado de que nesses lugares, como eu já expliquei, existem muita criminalidade, problemas, sabotagem, religião, a pessoa quer julgar, então a história dos Craig, esses negócios aí, a Sony ou essas empresas quiseram mostrar, pegaram um apanhado geral de história e criaram, mas tem uma realidade, um fundo de religião por trás realmente. A Coreia tem que se fortalecer porque os máscaras brancas atacavam lá, roubavam, levavam tudo, só ficava a máscara. Eles ficavam meio assim, saber quem era, porque atacavam, não deixavam o corpo. É isso que é estranho desse tipo de... Passava, como eles falam, passa 3, 4 times. O primeiro vem atacando, vai caindo alguns. O segundo vem atacando e já vai recolhendo alguns. Passa o terceiro, quando passa o quarto é para levar o que ficou, não fica nada para trás. Só alguns objetos, alguma coisa. O padrão de ataque acontece na Oriente Médio, em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. Química, eu já vi médico pedir outro conjunto, outro estojo de anestesia porque ele ficou desconfiado. Ele falou que ele não conhecia a anestesia naquela coloração. Então são coisas assim. Então, falar sobre a morte, bom, vida ou morte, isso eu falo e repito e falo para todo mundo. Vida ou morte, graça ou desgraça, Deus Pai decide. Só Deus pode fazer alguma coisa depois da morte. Enquanto está vivo a gente pode fazer alguma coisa depois, acabou. O que as pessoas procuram fazer é enterrar e depois, em oração, buscar Deus Pai. Quando é parente próximo. Quando não é parente próximo, poder comparecer, falar alguma coisa para a pessoa, ser convidado, ser chamado, à distância. Tem pessoas que se apegam à morte ou então ao cadáver. A gente tem que lembrar, corpo, vaso, conteúdo. Aí vai da visão de cada um. Se não tinha contato ou visita em vida, porque vai ter em morte. Aí vai da lista que cada um tem na cabeça de quantas pessoas morreram, quando, por quê, motivos. Eu sei que eu sinceramente eu não matei ninguém, não ataquei ninguém, não prejudiquei ninguém nesse aspecto. Ao contrário, eu defendi, ajudei, busquei fazer a lei, a ordem, o progresso em todos os sentidos. Eu sei que a pessoa que é muito esforçada, muitas vezes o pessoal não valoriza, não paga. Aí tem gente que quer só fazer as coisas pagas. Então as coisas que não são pagas ninguém valoriza, alguém tem que fazer. Alguém tem que ajudar. E vão desvalorizando e querendo mandar. Por isso que criam essas empresas e no final não resolve nada. Agora, Deus decide quem merece morrer para sempre e quem merece viver. Algumas pessoas causam confusões ou prejudicam a vida porque querem prejudicar ou querem acusar alguém. Vão acusar então a indústria da bebida alcoólica, do cigarro, da droga, os erros médicos, ver quem de fato causou o problema. Eu lembro ainda que ele apareceu querendo falar de um site, se eu sabia, tinha uma ideia, alguma coisa assim. Eu lembro que eu estava fazendo o curso, na época eu comecei a fazer. Eu falei assim, olha, conversando com profissionais, fazer uma coisa por fazer ou fazer uma coisa bem feita. Bom, aí não tem relação também, né? Porque depois eu fiquei sabendo o valor do site, que tinha licitação, quem estava sob o comando. Por que, de repente, aí você fica analisando, por que a pessoa morreu? Eu fiquei pensando nisso. Mas ele tinha conseguido, ele lutou muito para chegar no cargo que ele chegou. Contato, trabalhou, fez um monte de coisa. Eu conheço histórias de gente que não trabalhou, não fez nada e conseguiu um monte de coisa. Tem gente que não, que lutou. Ele conseguiu aquele trabalho em que ele ia ter um ganho.
Mas que tipo de ganho? Essa que é a história. Quando eu entrei na Sabesp, eu tive um tipo de ganho. Qual o ganho? Não foi monetário. Experiência, bagagem e o fato de eu saber que eu realizei tal parte da obra. Porque enquanto eu não estava lá, não aconteceu nada. Quando eu cheguei lá, só aconteceu depois que eu entrei em contato com empresas. Eu fiz acontecer algo para melhorar. Participei de uma equipe que melhorou a vida da qualidade de pessoa. Tem gente que quer se exibir numa coisa que não fez, não participou, não contactou, não teve a ideia, não contactou a pessoa que sabia resolver a situação, não sabia gastar. Não adianta o cara ganhar 1 milhão, gastar 1 milhão e não... Eu não era... Aquele dinheiro era público. Eu nunca peguei o dinheiro público. Deus me livre. Fui educado, treinado no meio público. Minha mãe era funcionária pública, meu pai conhecia. Enriquecer roubando, jamais. Tive dificuldade porque pessoas pegaram coisas minhas, roubaram, quebraram, lascaram. Mas é uma dificuldade, isso aí, muita gente passou por isso. Mas Deus e Yahvé tem me ajudado bastante. Agora, quanto àquela história, ficou até hoje... Alguma coisa me diz que tem alguma coisa muito errada naquela história. Tem relação com o espiritismo, com essas religiões cheias de lunáticos. Você vai falar assim, o hospício. Bom, eu não gosto do Paulo Coelho. Não gosto porque eu sei o histórico dele, que ele teve uma relação com espiritismo, magia, feitiçaria, bruxaria, vocação do demônio, junto com Raul Seixas. Tem um monte de coisa assim. Mas eu tenho alguns conhecimentos sobre livros, literaturas que ele escreveu. E uma que tratava desse assunto, de pessoas que tinham sanidade, tinham passado por um apuro e preferiam se esconder no hospício. Aí você vê o termo, né? Hospício e manicômio foi destituído, não existe, porque é proibido. Não pode se prender uma pessoa porque ela fica irritada, nervosa, ou porque ela ficou com sequelas depois de ter sido vítima. Além de ser vítima, ela vai presa por ser vítima. A mulher estuprada, ela não consegue ver um homem que ela sai correndo. Quer dizer, ela tem que ser presa porque ela quer evitar sumir dessa situação, ela não quer enfrentar. Meio estranho isso, né? Quer dizer, falam nessas casas de reabilitação, colocar ex-presidiário, ex-bandido, será que é ex mesmo? Na rua o cara não é tutelar, não tem que dar satisfação para ninguém, já a pessoa, o paciente, a vítima... Você já pensou, durante o militarismo, ditadura, os caras arrebentaram alguém, mas estrupiaram, acabaram com a vida da pessoa e jogaram no manicômio hospício, que era proibido, não existia mais. Tinha que já ser CAPS. Jogaram lá, internaram e jogaram a chave fora, deixaram lá. Aí vem essas histórias, bicho sete de cabeça, Olga, tem histórias até piores. Como eu costumo dizer, Bicho Sete de Cabeça e Olga é um filme que relata uma parte. Seria meia hora de vida? Nem 5 minutos? Depende da situação. Aí depois que a pessoa passa por tudo isso, querem instituir alguém para mandar nela? Ou colocar nele ou nela alguém para falar, você vai fazer isso? Alguém para comandar? Estranho, né? Quer dizer, o bandido vocês não tutelam. Já a vítima vocês querem alguém para comandar. Por quê? Querem impedir de falar, de se expressar, dizer, não pode fazer isso, não pode existir essa arte. Por quê? Querem comissão, não querem deixar ganhar e querem comissão. Querem lascar a pessoa, impedir de que se saiba. Deus é Pai, Deus é Yahvé. Teve mais acidentes, né? Eu lembro minha mãe no CRES, no dia que a gente estava no CRES, estava saindo dali. Eu sei que depois veio a notícia que o pai do Renato tinha caído do telhado. Eu falei, do telhado? Ele estava consertando lá o telhado do Bocha. Destruíram a quadra, puseram um hospital para idosos e mantiveram a bocha para velho. Quer dizer, o pessoal novo não tem quadra pública, virou uma destruição. Ele caiu, jogaram ele de lá de cima. O que aconteceu? Acertaram ele. Meio estranho, porque ele falou de fazer uma rampa. Eu ouvi isso. Ele falou, ele tinha passado ali no CRES. Ele entrou no local falando, escuta, é bom fazer uma rampa para a cadeira de roda subir. Eu lembro disso, eu tinha cumprimentado ele. Eu lembro que ele estava entrando, ele viu que eu chegava lá com a minha mãe no local. Eu falava, oi, e aí, seu Zé?
Como sempre, né? Ainda tinha brincadeira, era costume, né? Quando encontra alças ali. Ele falava assim, ou ele tá falando muito rápido, ele tá falando devagar, ou ele tá resmungando pra ninguém entender o que ele tá falando. Ele deve estar falando assim, vamos pegar essa turma do diabo, arrebentar, tirar o rabo, pendura, pendura, não é do jeito nordeste. Não, passa peixeira, alguma coisa assim. Ou então, tipo, esse povo ruim não merece ter cueca, nem ganhar 50 centavos, nem ter pão. Eu ouvi essa e ele ficou olhando quando eu falei, você tem razão. Ele falou, o quê? Eu falei assim, esse povo ruim não merece ter cueca, não merece ganhar 50 centavos, nem ter pão. Ele falou, você entendeu? Eu achei engraçado. Bom, segundo ela, assim, mas o pessoal que fuma também não. E o que bebe também não. Assim, eu não bebo nada alcoólico, não fumo cigarro, estou obedecendo a Deus Pai. Aí ele ficou olhando assim, eu lembro, ele consertando aquele bote. Ele falou, mas cadê a quadra dos meninos? Os meninos jogavam bola, treinavam, ia ser ok na vida, um atleta, esportista, de repente pararam de usar droga. Acabou isso aí, mano. Entendeu? Só ficou coisa pra feio. Ficou. Eu acho estranho, né? A rampa no chão e a pessoa naquele dia caiu de cima do telhado. Achei muito estranho essas sequências todas, né? E mais um detalhe, né? No fundo do bote ali tem o clube da maçonaria. Quer mais detalhes? As assinaturas do Bradesco, 3 pontos. Quando eu lembrei de Auschwitz. Sabe, quando pequenininho, eu lembro de ter visto um documentário, vivenciado alguma coisa assim, mas ficou tão gravado aquilo. Todo aquele contexto e mostrando o que aconteceu. Tinha um período que foi tudo bom, de repente, toda aquela desgraça. Não foi só essas questões, né? Eu lembro da minha mãe falando que estranho, Wagner. Ninguém falava um A da Augusta, agora tá falando um monte. Assim, é um monte de versão, né, mãe? É um monte de versão. Tem alguma coisa. E as meninas, quem vai cuidar? Eu falei assim, o pai tá cuidando delas, tá fazendo o que pode. Aí quem vai ajudar? Eu falei, nesse mundo, mãe, tá ajudando, tá lascando a gente. Já tinham lascado a gente um monte de vezes desde pequeno. Continuava só por zombaria. Não foi só ali não, teve mais casos. Mais casos. Quem percebeu, eles... Aí você vai descobrindo. Ah, o pessoal se dividiu e não entendeu. Ataque cardíaco, eu fico pensando quanta gente morreu de ataque cardíaco. Teve levantamento químico. Você acha mesmo que o cara faz autópsia e dá a causa da morte, ele faz exame de fezes, urina, sangue, biópsia, autópsia e vê realmente a causa? Você acha que realmente se presta atenção no que fizeram? O que essas pessoas fizeram por maldade? Deus é Yahvé.